Fala pessoal, quem tá falando aqui é o tio Rimuno Teorias. Eu estou aqui no começo do vídeo para falar que a teoria de se Kakashi fosse um Uzumaki e adotasse um Naruto, não terá mais episódio pois eu já perdi a vontade de fazer lá, e quase esquecendo de falar o nome da minha mãe neste teoria e Elizabeth o nome do meu pai em miliodas. Então bora para o vídeo. A história começa com eu vendo meu pai treinando pela janela até que ele usa uma técnica de espada que se chama 1000 cortes do trovão que cortaria a rocha que estava no jardim em vários pedaços. Quando eu vi aquilo eu me assustaria e cairia da cadeira. Observação: esta parte da história e só teria 8 meses de vida. Fim da observação. Quando eu caio da cadeira minha mãe vem correndo e me pegaria e colocaria sentado na mesa e ela falaria: Kushina, agora é uma boa hora para eu ver se você aprendeu direito a magia de cura que eu te ensinei. Quando eu ouvi aquilo eu ficaria um pouco surpreso que a minha mãe sabia fazer magia, então eu pensaria: será que os meus pais já foram aventureiros? Mas eu deixaria esse pensamento para lá, pois a minha mãe teria falado: Kushina, não precisa ter medo pois seu feitiço não funcionará. Não irá acontecer nada demais. E a Kushina com muito receio se aproximaria de mim e colocaria uma das suas mãos na minha cabeça e falaria magia de luz sagrada de cura, e a minha mãe falaria: olha só que está feliz. Quando a minha mãe falou aquilo eu estaria dando um sorriso nos meus pensamentos, eu estaria falando: eu poderei ser o melhor mago que vai existir e também serei um dos melhores espadachim do mundo, pois se a minha mãe é um maga e o meu pai um espadachim isso será muito fácil. E o meu pai apareceria do nada falando: o que está aconteceu aqui? Eu escutei alguém usando magia de cura. Observação: a Kushina não fala muito pois ela teve um trauma que vai ser revelado no futuro. Fim da observação. E a minha mãe responderia à pergunta do meu pai falando: nosso filho tinha caído da cadeira mas a Kushina já usou magia de cura. Quando o meu pai escutou aquilo ele daria um sorriso e falaria: parabéns Kushina, você está aprendendo as magias muito mais rápido do que o normal. Observação: Meliodas tem muita pouco mana, então ele compensa a sua falta de mana em força bruta. Então ele não é capaz de usar magia nível avançada nem de nível médio, apenas as magias de nível básico. Fim da observação. Pulando uns 2 anos da minha vida eu estaria andando pela casa até que eu vejo uma porta estranha pois ele estaria escondida embaixo da escada. Quando eu abri a porta eu veria um monte de armas e livros. Observação: as armas que eu estou falando e espadas, escudo, machado, cajado, arco e outros. Fim da observação. Quando eu entrei no cômodo para saber o que mais tinha lá dentro eu veria 4 livros muito chamativos pois eles eram muito grandes e com cores chamativas, e como eu sou muito curioso eu pegaria um dos livros que mais me chamou a atenção, que seria o livro marrom pois ele era o menor livro entre os outros 3 livros. Quando eu abri o livro eu veria que a skill que me permitir entender todas as línguas também permite que eu conseguisse entender o que está escrito em outros idiomas. Quando eu percebi isso eu já comecei a ler o livro depois de 2 minutos lendo o livro e falaria nos meus pensamentos: então neste mundo tem 7 tipos de magias elementais que são fogo, terra, água, vento, raio, luz e escuridão, mas também existem as magias não elementais que são aquelas de espíritos ou espiritual. Quando eu ia continuar lendo o livro eu escutaria alguns pássaros vindo na minha direção. Visão da Kushina: ela estaria andando pela casa inteira atrás do Rimuru. Depois de um tempo ela entraria no cômodo onde a sua mestra guarda as coisas de magia e de armas como espada, machado, arco, cajado etc. Quando a Kushina entrou no cômodo ela veria o Rimuru brincando com o tigre de pelúcia que ela fez para ele. Voltando para minha visão eu estaria falando nos meus pensamentos: ainda bem que eu trouxe este tigre de pelúcia comigo, e a Kushina se aproximaria de mim e me pegaria no colo. Observação: nestes 2 anos e 8 meses eu nunca teria fala e por isso a minha família acha que eu sou mudo. Fim da observação. Quando a Kushina me pegou no colo ela falaria: Rimuru, e na próxima vez não sai da minha visão. E eu escutando aquilo eu balançaria a cabeça em formação de sim, mas nos meus pensamentos eu estaria falando: que droga, agora que eu iria tentar aprender magia. Fim dos pensamentos. E a Kushina falaria: Rimuru, quando você fizer 5 anos eu irei te ensinar a ler e escrever. Quando a Kushina falou aquilo meu pai apareceria do nada e falaria: e quando você fizer 8 anos eu irei te ensinar a lutar
com espada. E a sua mãe irá te ensinar a fazer magia junto com a coxina. Quando meu pai falou aquilo, eu daria um sorriso enorme, mostrando para eles que eu estava feliz pela notícia. Meus pensamentos, eu estaria falando, vai demorar bastante, mas talvez eu possa aprender como fazer magia mais cedo. Fim dos meus pensamentos. Um dia depois de tudo isso ter acontecido, eu estaria no lado de fora da minha casa, tentando fazer magia. Na minha visão, eu estava com o livro azul que eu tinha encontrado ontem nas minhas mãos, e eu começaria a ler o livro em voz alta. Primeiro passo: para você conseguir usar a magia bola de água, você tem que aprontar uma das suas mãos para frente. Quando eu estava lendo o livro, eu seguraria ele com a minha mão esquerda, e com a minha outra mão eu aprontaria ela para uma árvore, e continuaria a ler o livro em voz alta. Após você apontar a sua mão para frente, você deve imaginar a bola de água, e depois disso você deverá concentrar a sua mana em sua mão e falar magia de água, bola de água. Observação: enquanto eu lia o livro, eu fazia tudo o que ele podia. Fim da observação. Quando eu falar em magia de água, bola de água sairia da minha mão uma bola de água que seria lançada na direção da árvore. Mas no meio do caminho a bola de água começaria a perder altura até que ela cairia no chão. Meus pensamentos, eu estava falando, foi nada mal para minha primeira vez. Fim dos pensamentos e fim do vídeo.